Ela era uma garota virgem de 19 anos, que limpava a casa de um milionário frio e perigoso. Ele não acreditava em amor, apenas em corromper a pureza de quem nunca foi tocada. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. Desde os 17 anos, Annelise se acostumara ao cheiro de produtos de limpeza, que grudava em sua pele mesmo após o banho, ao frio que queimava seus joelhos no chão de cerâmica das casas ricas de Alphaville, e ao silêncio interior que crescia toda vez que sua mãe tossia sangue em casa, sem dinheiro para novos exames. A tuberculose avançava pelos pulmões da mulher que criara 3 filhos sozinha, costurando uniformes escolares até altas horas para pagar o aluguel de um quarto nos fundos de uma casa em Osasco. Aos 19 anos, magra demais para sua altura, de 1,65 m, com olheiras que escureciam seu olhar castanho, Annelise foi chamada por uma agência de faxina de luxo para cobrir uma funcionária que adoecera. O pagamento era 3 vezes maior que o normal, R$ 1.500 por semana para limpar uma mansão na região mais nobre de São Paulo. Ela não questionou o valor nem a urgência. Precisava do dinheiro como ar para respirar. Chegou à Mansão Leitner em um dia nublado de março, o céu carregado de nuvens cinzas refletindo sua alma exausta. O portão eletrônico se abriu automaticamente, como se alguém a observasse. A casa era imponente, com jardins geometricamente perfeitos e uma arquitetura que misturava linhas modernas com detalhes clássicos. Mármore branco, vidros espelhados e uma fonte central que jorrava água cristalina em cascata. Era um mundo completamente diferente do seu, onde até o ar parecia mais limpo e caro. Não sabia que, naquele mesmo instante, Arthur Leitner, o proprietário, a observava pelas câmeras de segurança enquanto atendia uma videoconferência com investidores internacionais de sua rede hoteleira. Ele a viu pela primeira vez com a frieza clínica de quem avalia uma peça rara de coleção. Calça jeans surrada, colada às coxas finas, camiseta branca larga escondendo o peito pequeno, cabelos castanhos presos em um coque desalinhado e aquele semblante calmo, quase resignado, que parecia suplicar para não ser notada. Arthur tinha 37 anos e era herdeiro único de uma fortuna construída em 3 gerações. Sua empresa controlava hotéis de luxo em 15 países, mas sua riqueza vinha acompanhada de uma solidão que corroía por dentro. Tinha possuído muitas mulheres ao longo dos anos, quase todas através de contratos discretos com agências de acompanhantes de alto padrão. Mulheres lindas, sofisticadas, treinadas para obedecer sem jamais questionar seus desejos mais sombrios. Mas nenhuma havia despertado nele mais que um interesse passageiro, uma necessidade física logo satisfeita e esquecida. Sua infância havia sido um cativeiro emocional que marcara para sempre sua forma de se relacionar com o mundo. Helena, sua mãe, era uma artista plástica reconhecida internacionalmente. Uma mulher de beleza etérea que pintava quadros abstratos cheios de cores vibrantes. O pai, Carlos Leitner, era um homem de negócios bem-sucedido, mas que escondia um alcoolismo destrutivo e um temperamento violento que apenas a família conhecia. Em uma madrugada gelada de inverno, quando Arthur tinha apenas 6 anos, acordou com gritos vindos do ateliê da mãe. Desceu as escadas de mármore da mansão onde crescera e encontrou uma cena que se gravou em sua memória como ferro em brasa. Helena estava caída no chão, o sangue respingando na tela branca que ela pintava, enquanto Carlos segurava uma faca ensanguentada, os olhos vidrados de álcool e ódio. Arthur ficou parado na porta, pequeno demais para entender, grande demais para esquecer. Aquele vermelho vivo se tornara a cor de suas fantasias adultas, misturando prazer e horror em cada toque, em cada relacionamento que construía baseado no controle absoluto sobre o outro. Após a morte da mãe e a prisão do pai, foi criado por uma sucessão de babás e depois em internatos gélidos e silenciosos na Suíça, onde aprendeu que para não ser ferido era necessário ferir antes, onde descobriu que o poder era a única forma de amor que conseguia compreender.
No segundo dia em que Annelise limpava sua casa, ele cancelou todas as reuniões apenas para observá-la trabalhar. Ela esfregava o chão de mármore branco da sala principal com uma força que fazia suas mãos pequenas ficarem vermelhas e feridas. A água fria molhava sua camiseta, revelando discretamente os contornos de seus seios pequenos. Ela não percebeu sua presença na escada, e aquilo o fascinou mais do que qualquer olhar sedutor recebido em bares sofisticados ou suítes presidenciais ao redor do mundo. Começou a observá-la compulsivamente pelas câmeras de segurança espalhadas pela casa, ampliando os vídeos em seu celular durante reuniões importantes, pausando em cada momento em que ela suspirava e encostava a testa na parede de azulejos para descansar, num gesto infantil de exaustão que o deixava hipnotizado. Havia algo nela que despertava não apenas desejo, mas uma fome diferente, mais profunda, que ele não sabia nomear. Naquela noite, chovia muito. A tempestade de março açoitava as janelas da mansão com uma força que fazia os vidros tremerem. Arthur estava em seu escritório no segundo andar, revisando contratos de aquisição de um novo hotel em Cancún, quando decidiu verificar as câmeras de segurança. Eram quase 2 da manhã, e ele esperava encontrar a casa vazia e silenciosa. Mas no monitor da cozinha viu uma imagem que o paralisou. Annelise havia adormecido ajoelhada no chão, completamente vencida pelo cansaço, o rosto apoiado contra a porta da geladeira, os cabelos soltos cobrindo parte do rosto como um véu protetor. Ela estava ali há horas, provavelmente limpando até não conseguir mais ficar de pé. Seus lábios entreabertos deixavam escapar uma respiração suave, e mesmo dormindo, suas sobrancelhas permaneciam franzidas, como se até nos sonhos carregasse preocupações. Arthur desceu silencioso do escritório, seus pés descalços não fazendo ruído no mármore frio. Aproximou-se dela devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, e ficou ali parado por longos minutos, observando-a dormir. Pegou um cobertor de lã cinza do sofá da sala e cobriu seus ombros magros com cuidado extremo, tentando não acordá-la. Quando o tecido macio tocou sua pele, ela suspirou baixinho, um som que atravessou o peito dele como uma lâmina. Ficou ali, agachado ao lado dela, sentindo pela primeira vez em anos algo que não soube nomear: compaixão ou posse, proteção ou dominação, ou talvez tudo isso misturado em uma emoção que o assustava por sua intensidade. Quando ela acordou, já era manhã, e o cobertor ainda estava sobre seus ombros. Annelise olhou ao redor confusa, tentando entender como havia parado, ali como aquele cobertor caro e macio havia chegado até ela. Sentia-se observada, mas não conseguia identificar de onde vinha essa sensação. Guardar o cobertor e continuar trabalhando foi sua única opção. Não podia se dar ao luxo de fazer perguntas ou despertar suspeitas. A obsessão de Arthur cresceu como uma planta venenosa. Começou a deixar pequenos gestos que ela não conseguia explicar. O café quente já pronto, quando chegava nos dias mais frios, feito exatamente como gostava, com uma colher de açúcar e leite condensado. A troca do sabonete industrial áspero por lavanda francesa, que deixava suas mãos perfumadas. O rádio sintonizado em música clássica suave quando ela limpava os vidros da varanda, sempre peças melancólicas que combinavam com o clima chuvoso de março. Annelise tentava racionalizar esses pequenos milagres. Talvez fosse gentileza da governanta, que vinha apenas 2 vezes por semana. Ou talvez o próprio Arthur, que ela raramente via, mas cuja presença sentia como um peso no ar. Mas no fundo, uma parte dela sabia que estava sendo observada, estudada, e isso a deixava com medo e, ao mesmo tempo, estranhamente excitada. Era a primeira vez na vida que alguém prestava atenção em seus detalhes, em suas preferências, mesmo que de forma silenciosa e misteriosa. Arthur não era um homem buscando amor. Aos 37 anos, havia desistido dessa possibilidade. Era um homem buscando experiências que o fizessem sentir qualquer coisa viva, além do gelo que se formara em seu peito desde a morte da mãe. Cada mulher que passara por sua vida havia sido um experimento, uma tentativa de despertar algo que permanecia adormecido.
Mas com Annelise era diferente. Ela despertava nele não apenas desejo, mas uma necessidade de possuir, de proteger, de corromper e salvar ao mesmo tempo. Quando descobriu, através de um documento de identidade esquecido na cozinha, que ela tinha apenas 19 anos e que seu endereço ficava em uma das regiões mais pobres da zona oeste de São Paulo, algo dentro dele se incendiou. Contratou um investigador particular para saber mais sobre sua vida. Descobriu que ela era virgem, que nunca havia namorado, que sustentava a mãe doente e 2 irmãos mais novos com o dinheiro que ganhava limpando casas. Descobriu também que ela havia crescido em um orfanato até os 10 anos, após a morte violenta do pai, e que desde então carregava um medo ancestral de homens autoritários. Essas informações não despertaram nele compaixão. Despertaram uma fome ainda maior, não apenas por desejo carnal, mas pela possibilidade de ser o primeiro a tocar naquela pureza, o primeiro a ensinar àquele corpo virgem os segredos do prazer e da dor. Queria ser o único a ver suas reações, a mapear cada gemido, cada suspiro, cada lágrima de prazer ou medo. Queria possuir não apenas seu corpo, mas sua alma, seus pensamentos, seus sonhos. Annelise sentia que algo estava mudando. A sensação de estar sendo vigiada a perseguia pelos corredores silenciosos da mansão. Quando limpava os espelhos, às vezes, tinha a impressão de que havia alguém por trás, observando seu reflexo. Quando subia as escadas, sentia um calor nas costas como se olhos ardentes a seguissem. À noite, deitada no colchão fino de seu quarto em Osasco, chorava em silêncio, não apenas pelo medo desconhecido que crescia nela, mas pela culpa de sentir, nos gestos invisíveis daquele homem, uma ternura doentia que a fazia se sentir finalmente vista, finalmente importante para alguém. O destino guardava outros segredos que nem Arthur nem Annelise imaginavam. Ela havia crescido até os 10 anos no orfanato Santa Clara, administrado por freiras franciscanas em uma região industrial de São Paulo. Sua infância fora marcada não apenas pela ausência dos pais, mas por pesadelos recorrentes que a faziam acordar gritando no meio da noite. Pesadelos sempre iguais. Um homem alto de terno escuro, segurando uma faca ensanguentada e gritos femininos ecoando em um quarto escuro. Seu pai, João Mendes, havia sido encontrado degolado em casa numa noite chuvosa de abril, quando ela tinha apenas 6 anos. A mãe, Helena Mendes, desapareceu na mesma noite e nunca mais foi encontrada. A polícia investigou por meses, mas o caso foi arquivado como latrocínio seguido de sequestro. Annelise foi a única testemunha, mas era pequena demais para entender o que havia visto. E as freiras do orfanato a ensinaram a não falar sobre aquela noite terrível. Desde então, carregava memórias nebulosas sobre gritos, medo e cheiro de ferrugem úmida misturado com perfume caro. Nunca confiou em homens autoritários. Nunca conseguiu se relacionar com ninguém do sexo oposto sem sentir um aperto no peito que a fazia fugir. Mas diante de Arthur, sentia não apenas medo, sentia um fascínio perigoso, como se reconhecesse nele algo familiar e assustador ao mesmo tempo. Em uma tarde silenciosa de abril, enquanto limpava o andar superior da mansão, Annelise conheceu Daniel Santos, o novo segurança contratado para trabalhar nos turnos da noite. Ele era um homem de 30 anos, ex-policial militar com um sorriso gentil e olhos que transmitiam segurança. Quando a viu carregando um balde pesado pelas escadas, imediatamente se ofereceu para ajudar. Daniel a tratou com cuidado e respeito, algo que ela não estava acostumada a receber. Conversaram por alguns minutos na cozinha, e ele percebeu como ela tremia quando mencionava Arthur, como seus olhos se enchiam de medo e fascínio ao mesmo tempo. Tentou alertá-la discretamente, sugerindo que ela tivesse cuidado, que homens muito ricos às vezes tinham comportamentos estranhos com funcionárias, jovens e bonitas. Arthur, observando tudo pelas câmeras de segurança, sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Via o sorriso tímido de Annelise enquanto conversava com Daniel. Via como ela relaxava na presença dele, como suas mãos paravam de tremer. Aquela naturalidade, aquela facilidade de relacionamento que ela demonstrava com outro homem, o deixou.
consumido por um ciúme possessivo e violento. Naquela mesma noite, Arthur ordenou a demissão de Daniel, inventando uma desculpa sobre cortes no orçamento. Quando Annelise soube no dia seguinte que o segurança havia sido dispensado, chorou, escondida no banheiro da mansão. Sabia que de alguma forma fora o motivo, e a culpa a corroía por dentro. Mas também sentiu um calor amargo de satisfação. Pela primeira vez na vida, era desejada como algo único e intocável, alguém por quem um homem poderoso estava disposto a agir de forma irracional. Essa percepção a assustava e a excitava, ao mesmo tempo. Começou a se arrumar com mais cuidado para ir trabalhar, a escolher a camiseta menos surrada, a soltar os cabelos às vezes, em vez de prendê-los sempre no coque. Não entendia por que fazia isso. Não conseguia admitir nem para si mesma que queria despertar ainda mais a atenção daquele homem misterioso que controlava sua vida sem nunca ter trocado uma palavra com ela. Dias depois, ao recolher roupas, na lavanderia do subsolo, Annelise entrou por engano em uma porta lateral, que julgava ser apenas um depósito de produtos de limpeza. O que encontrou a fez parar de respirar por alguns segundos. Era um quarto secreto, iluminado por luzes suaves e decorado como um museu particular. Ali havia fotos de mulheres diferentes, vestidos, perfumes, cartas de amor, joias e objetos íntimos, organizados em nichos de vidro como obras de arte preciosas. Cada nicho tinha uma placa dourada com um nome feminino e datas. Isabela, 2019-2020. Camila, 2020-2021. Letícia, 2021-2022. Eram pelo menos 15 nichos, 15 mulheres que haviam passado pela vida de Arthur e se tornado parte de sua coleção macabra. Mais ao fundo do quarto, havia uma parede vazia com um suporte de cristal iluminado, vazio, como se esperasse pela próxima peça de coleção. Annelise entendeu com horror e fascínio que ele já a havia escolhido. Que todo aquele cuidado silencioso, todos aqueles gestos de atenção não eram bondade ou interesse romântico, mas a preparação meticulosa de um colecionador para sua próxima aquisição. Sentiu náusea e excitação ao mesmo tempo, medo e desejo misturados de uma forma que a deixava confusa e vulnerável. Foi quando Arthur entrou silencioso no quarto, trajando apenas uma calça social preta e segurando um copo de uísque com pedras de gelo. Seu peito nu estava coberto por uma fina camada de pelos escuros e seus músculos definidos revelavam horas de academia e cuidado com o corpo. Mas eram seus olhos que a hipnotizavam, negros, intensos, cheios de uma fome que ela reconhecia, mas não conseguia nomear. Ele a olhou em silêncio por longos segundos, saboreando o medo e a excitação que via em seus olhos castanhos. Annelise estava encurralada entre os nichos de vidro e a parede, sem escapatória, tremendo como um animal, acuado. Mas não tentou fugir. Algo dentro dela, algo primitivo e perigoso queria ficar, queria descobrir até onde aquele homem estava disposto a ir por ela. Arthur aproximou-se dela devagar, como um predador que saboreia cada segundo antes do ataque. O cheiro de seu perfume caro misturado com uísque, e algo mais masculino e perigoso, invadia as narinas de Annelise, fazendo-a se sentir tonta. Ele parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia ver as pequenas cicatrizes em seu peito, marcas de uma infância violenta que ele nunca havia contado a ninguém. "Você não deveria estar aqui", ele disse com uma voz baixa e rouca, que fez cada pelo do corpo dela se arrepiar. Mas não havia reprovação em sua voz, apenas uma constatação carregada de possibilidades sombrias. "Mas agora que está, precisa entender algumas coisas sobre mim, sobre o que eu quero de você." Annelise tentou falar, mas as palavras não saíam. Sua garganta estava seca, e seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Arthur estendeu a mão e tocou seu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seus olhos. Seus dedos eram quentes e macios, dedos de homem que nunca havia trabalhado pesado, que conhecia apenas o toque de tecidos caros e peles perfumadas. "Eu sei tudo sobre você, Annelise.
Sei que você é virgem. Sei que sua mãe está morrendo. Sei que você trabalha 16 horas por dia para sustentar uma família que nem sequer a valoriza. Sei que você nunca foi amada de verdade, nunca foi desejada como merece ser. Cada palavra era pronunciada devagar, como se ele estivesse gravando aquele momento na memória. Mas eu vejo você. Eu a desejo mais do que desejei qualquer coisa em toda a minha vida. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Annelise, lágrimas de medo e de uma emoção que ela não conseguia nomear. Era terror e alívio ao mesmo tempo, a sensação assustadora de finalmente ser vista, de ser importante para alguém, mesmo que de uma forma perigosa e doentia. Arthur continuou acariciando seu rosto, recolhendo suas lágrimas com o polegar. Não precisa ter medo de mim, ele mentiu suavemente, porque sabia que o medo era parte do que a excitava, parte do que os excitava a ambos. Eu nunca vou machucá-la, de uma forma que você não queira ser machucada. Mas preciso que entenda que, se ficar comigo, será minha completamente, meu corpo, minha mente, minha alma, não haverá mais ninguém na sua vida além de mim. Annelise fechou os olhos, tentando processar aquelas palavras, que soavam como uma sentença de prisão e uma declaração de amor ao mesmo tempo. Quando os abriu novamente, Arthur estava ainda mais perto, seus lábios quase tocando os dela. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi suave no início, quase respeitoso, mas logo se transformou em algo desesperado e possessivo. Ele a beijava, como um homem sedento que finalmente encontra água, suas mãos explorando seu corpo por cima da roupa, com uma reverência que a fazia se sentir preciosa e frágil. Annelise nunca havia sido beijada antes, e a intensidade daquele primeiro beijo a deixou sem forças nas pernas. Arthur a segurou pela cintura, pressionando-a contra a parede, seus corpos se encaixando perfeitamente, apesar da diferença de altura. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Arthur a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez se sentir nua, mesmo completamente vestida. Agora você entende, ele disse, sua voz ainda mais rouca. Não há volta. Você é minha agora, Annelise, e eu vou cuidar de você como nenhum homem jamais cuidou de uma mulher. Nas semanas seguintes, a dinâmica entre eles mudou completamente. Arthur não a tocou novamente diretamente, mas passou a dar ordens específicas sobre como ela deveria se vestir e se comportar na casa. Ordenava que limpasse seu escritório usando um vestido preto curto que ele mesmo comprara, uma peça cara e elegante que realçava suas pernas finas e a curva discreta de seus quadris. Outras vezes, pedia que servisse chá em seu escritório, usando apenas lingerie preta, sob um avental branco transparente, uma imagem que o deixava excitado por horas. Annelise obedecia a cada comando com uma mistura de vergonha e excitação crescente. Sentia-se exposta e vulnerável, mas também poderosa, vendo como seus movimentos simples podiam afetar um homem tão controlado. Arthur observava tudo em silêncio, sentado em sua poltrona de couro marrom italiano, as pernas abertas, uma mão segurando o uísque e a outra apertando o braço da cadeira com força suficiente para deixar as articulações brancas. Seus olhos eram tão negros quanto suas intenções, seguindo cada movimento dela com uma fome que crescia a cada dia. Annelise descobriu que gostava de ser observada por ele. Começou a se mover de forma mais sensual quando limpava, a se inclinar mais do que necessário quando recolhia objetos do chão, a molhar os lábios com a língua quando o via olhando. Cada pequeno comando dele era obedecido não apenas com medo, mas com uma sensação de calor pulsando entre suas pernas, algo que jamais ousara sentir antes, mas que a fazia dormir molhada de desejo e confusão todas as noites. Era um jogo perigoso que ambos jogavam, uma dança de sedução e poder que os estava consumindo lentamente, preparando-os para um encontro que ambos sabiam ser inevitável. O jogo de sedução e poder continuou por mais 2 semanas, até que uma noite de chuva torrencial mudou tudo. Annelise havia ficado até mais tarde na mansão, limpando o escritório de Arthur, após uma reunião importante que ele havia tido com investidores japoneses. Eram quase 11 da noite quando terminou, e a tempestade lá fora era tão intensa
que ela não conseguia ver a rua pela janela. Arthur apareceu na porta do escritório, segurando 2 taças de vinho tinto. Usava apenas uma camisa branca com os primeiros botões abertos e calça social preta, os pés descalços, revelando uma intimidade que ela nunca havia visto antes. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente desarrumados, e havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que contrastava com sua usual postura de controle absoluto. "Você não pode sair com essa chuva", disse ele, oferecendo-lhe uma das taças. "Vai ficar aqui hoje à noite." Não era um convite, era uma ordem suave, mas Anneliese não protestou. Sabia que esse momento chegaria eventualmente, e uma parte secreta dela havia desejado isso mais do que queria admitir. Eles beberam o vinho em silêncio, sentados no sofá de couro do escritório, o som da chuva criando uma atmosfera íntima e perigosa. Arthur contou-lhe sobre sua infância, sobre o assassinato da mãe, sobre os anos gelados nos internatos suíços. Falou sobre a solidão que o consumia, sobre como havia aprendido a transformar dor em poder, amor em posse. Anneliese, por sua vez, abriu-se sobre seus pesadelos recorrentes, sobre as memórias fragmentadas da morte do pai, sobre o medo constante que carregava de homens autoritários. Mas também falou sobre a estranha sensação de segurança que sentia ao lado dele, apesar de todo o perigo que ele representava. "É como se eu te conhecesse de algum lugar", ela disse, suas palavras ligeiramente embaralhadas pelo vinho. Arthur parou de respirar por um momento. Algo naquela frase despertou uma memória antiga, um fragmento de lembrança que ele havia enterrado profundamente. A forma como ela falava, o jeito que inclinava a cabeça quando estava pensativa, até mesmo a cor exata de seus olhos castanhos. Tudo parecia familiar demais para ser coincidência. "Qual era o nome da sua mãe?" ele perguntou com uma voz estranhamente tensa. "Você disse que ela desapareceu quando você era criança. Qual era o nome dela?" "Helena", Anneliese respondeu, sem pensar. "Helena Mendes." "Por que pergunta?" Mas quando olhou para Arthur, viu que ele havia empalidecido completamente, como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos tremiam ligeiramente, e havia uma expressão de horror e reconhecimento em seus olhos. A verdade atingiu Arthur como um soco no estômago. Helena Mendes não era apenas o nome da mãe de Anneliese, era o nome de solteira de sua própria mãe. Helena Mendes Leitner, a artista plástica que seu pai havia assassinado quando ele tinha 6 anos. Mas isso significava que Anneliese era sua meia-irmã. Sua mãe havia tido outro relacionamento antes de se casar com Carlos Leitner, e desse relacionamento nascera Anneliese. O quarto começou a girar ao redor dele. Tudo fazia sentido agora. A familiaridade que sentia ao olhar para ela, a forma como ela o fazia se sentir simultaneamente protegido e ameaçado, a conexão inexplicável que existia entre eles. Eles haviam perdido a mesma mãe, testemunhado a mesma violência, carregado o mesmo trauma por caminhos diferentes. "Meu Deus", ele murmurou, levantando-se bruscamente do sofá. "Nós somos... Você é minha." Mas não conseguiu terminar a frase. A revelação era devastadora demais, muito proibida, muito perigosa. Tudo o que havia sentido por ela, tudo o que havia planejado, tudo o que havia desejado, agora parecia uma aberração, um pecado que os destruiria a ambos. Anneliese percebeu que algo terrível havia acontecido, mas não entendia o que. Viu Arthur se afastar dela como se ela fosse radioativa, viu o horror e a rejeição em seus olhos. "O que foi? O que eu disse de errado?" Sua voz estava desesperada, carregada de uma dor que ela não conseguia explicar. Mas Arthur não podia contar a verdade. Não podia destruir a inocência dela com aquela revelação monstruosa. Em vez disso, decidiu afastá-la da única forma que conhecia, sendo cruel. "Nada", disse com uma frieza que cortou o coração de Anneliese. "Apenas percebi que estava perdendo tempo com você. Você não é especial. Anneliese é apenas mais uma funcionária." As palavras caíram sobre ela como lâminas afiadas. Anneliese sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Toda a intimidade que haviam construído, toda a conexão que ela havia sentido,
tudo desapareceu em um instante. Levantou-se do sofá com as pernas trêmulas, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Eu entendo, ela disse com uma dignidade que a surpreendeu. Obrigada por deixar isso claro. Pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, mas Arthur a segurou pelo braço no último momento. O toque dele queimava sua pele, despertando o mesmo desejo de sempre, apesar da dor. Annelise, ele começou, mas ela se libertou de seu toque com uma força que não sabia possuir. Não, ela disse firmemente, você já disse o suficiente. E saiu correndo pela chuva, deixando Arthur sozinho com o peso esmagador da verdade que havia descoberto e que jamais poderia revelar. Annelise não voltou ao trabalho nos 3 dias seguintes. Arthur cancelou todas as reuniões e ficou trancado em seu escritório, bebendo uísque e revivendo obsessivamente a descoberta que havia feito. Contratou o mesmo investigador particular que havia usado antes e pediu uma investigação mais profunda sobre a família de Helena Mendes. O que descobriu confirmou seus piores medos. Helena havia tido um relacionamento com João Mendes antes de conhecer Carlos Laetner, e desse relacionamento havia nascido uma filha. Mas havia mais. Helena havia tentado manter contato com a filha, mesmo após o casamento, visitando-a secretamente até que Carlos descobriu e a proibiu de qualquer contato. As visitas pararam quando Annelise tinha 4 anos, mas Helena continuava enviando dinheiro através de uma conta bancária secreta. O dinheiro parou de chegar quando ela foi assassinada. Arthur percebeu que sua obsessão por Annelise não era apenas desejo sexual ou necessidade de controle. Era um reconhecimento inconsciente, uma conexão sanguínea que os havia atraído um para o outro de forma inexplicável. Eles haviam perdido a mesma mãe, sofrido a mesma perda, carregado a mesma dor por caminhos diferentes. Mas isso tornava o que sentia por ela ainda mais proibido, ainda mais destrutivo. Quando Annelise finalmente voltou ao trabalho na quinta-feira, estava diferente. Seus olhos haviam perdido o brilho tímido que Arthur tanto adorava, e ela se movia pela casa como um fantasma, executando suas tarefas com eficiência mecânica, mas sem vida. Usava roupas ainda mais largas, prendia os cabelos de forma mais rígida e evitava qualquer área da casa onde pudesse encontrá-lo. Arthur a observava, pelas câmeras com uma dor no peito, que nunca havia experimentado antes. Via como ela às vezes parava no meio de uma tarefa e ficava olhando para o nada, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Via como ela havia emagrecido ainda mais, como comia pouco e dormia menos. Estava destruindo a única pessoa que havia conseguido tocar sua alma, e isso o estava matando por dentro. Uma tarde, não conseguiu mais suportar a distância e desceu para a cozinha onde ela estava trabalhando. Annelise estava limpando o forno, ajoelhada no chão, quando ouviu seus passos. Não se virou, não parou de trabalhar, mas ele viu como seu corpo se enrijeceu com sua presença. Annelise, ele disse suavemente, mas ela continuou fingindo que ele não existia. Precisamos conversar, ele insistiu, aproximando-se dela, sobre o que aconteceu na outra noite. Ela finalmente se virou, e Arthur viu que seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia também uma dureza nova ali, uma proteção que ela havia construído ao redor do coração. Não há nada. Para conversar, ela disse com uma voz controlada. Você deixou sua posição muito clara. Eu sou apenas uma funcionária, e você é meu patrão. Vamos manter as coisas assim. Mas Arthur viu como suas mãos tremiam, como ela lutava para manter a compostura diante dele. Você não entende, ele disse, a frustração crescendo em sua voz. Eu não posso, nós não podemos. Mas como poderia explicar? Como poderia contar que eles eram irmãos? Que o desejo que sentiam um pelo outro era proibido de uma forma que ia além das convenções sociais? Não posso o quê? Ela perguntou, levantando-se e o encarando. Não pode se relacionar com uma funcionária? Não pode ser visto com alguém da minha classe social? Eu já entendi, Arthur. Você não precisa me humilhar mais. A mágoa em sua voz era palpável, e Arthur sentiu cada palavra como uma punhalada. Naquela noite, incapaz de suportar mais a tortura da distância e do silêncio,
Arthur tomou uma decisão desesperada. Esperou até que Annelise terminasse seu trabalho e a seguiu até a estação de trem. Quando ela subiu no vagão lotado que a levaria de volta para Osasco, ele subiu também, mantendo distância, mas nunca a perdendo de vista. Seguiu-a até sua casa, um pequeno sobrado nos fundos de uma propriedade maior, onde ela morava com a mãe e os irmãos. Através da janela viu a realidade de sua vida. A mãe tossindo sangue em uma cama improvisada na sala. Os irmãos adolescentes estudando em uma mesa de madeira velha. Annelise servindo um jantar simples, que provavelmente era a única refeição decente do dia. Arthur percebeu que sua riqueza era obscena diante daquela pobreza digna. Viu como Annelise cuidava da família com uma dedicação silenciosa, como era o pilar que sustentava aquela casa. Compreendeu que afastá-la dele não era apenas uma punição para ambos, mas uma sentença de morte para aquela família que dependia do salário que ela ganhava trabalhando em sua casa. No dia seguinte, Arthur tomou uma decisão que mudaria tudo. Não podia contar a verdade sobre seu parentesco, mas podia encontrar uma forma de ficar perto dela, sem cruzar as linhas que não podia cruzar. Quando Annelise chegou ao trabalho, encontrou um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro havia uma carta e um contrato. Annelise, dizia a carta, sei que a magoei e por isso peço desculpas, mas não posso deixá-la ir embora. Preciso de você aqui, não apenas como funcionária, mas como alguém importante para mim. O contrato anexo é uma proposta. Você continuará trabalhando aqui, mas morará na casa também. Haverá um quarto preparado para você no andar de baixo, e sua família receberá um auxílio mensal para que você não precise se preocupar com eles. Em troca, quero apenas sua companhia. Nada mais será exigido de você, além do que você estiver disposta a dar. Annelise leu a carta 3 vezes, antes de entender completamente o que ele estava propondo. Era uma oferta tentadora, mas também perigosa. Morar na mesma casa que Arthur significava estar constantemente exposta ao magnetismo que ele exercia sobre ela, constantemente tentada por um desejo que ela não conseguia controlar. Mas também significava segurança para sua família, tratamento para sua mãe, futuro para seus irmãos. Annelise passou 2 dias inteiros pensando na proposta de Arthur. Conversou com a mãe, que estava cada vez mais fraca, tossindo sangue, com mais frequência. Olhou para os irmãos, João de 16 anos e Marina de 14, ambos brilhantes nos estudos, mas sem perspectiva de futuro por falta de recursos. A decisão era óbvia do ponto de vista prático, mas emocionalmente era um campo minado. Quando finalmente aceitou, Arthur preparou para ela o quarto mais bonito do andar térreo, com vista para o jardim e banheiro privativo. Móveis novos, roupas caras, tudo do melhor que o dinheiro podia comprar. Mas manteve sua palavra. Não a tocou. Não fez exigências além de sua presença durante as refeições e algumas conversas noturnas na biblioteca. A convivência diária era uma tortura doce para ambos. Arthur descobriu que Annelise era inteligente, tinha opiniões próprias sobre livros e filmes, fazia perguntas perspicazes sobre seus negócios. Ela descobriu que ele tinha senso de humor, que tocava piano belamente nas noites de insônia, que às vezes ficava olhando para o nada com uma tristeza profunda que ela reconhecia em si mesma. Mas a tensão sexual entre eles crescia a cada dia. Pequenos momentos de proximidade se tornavam carregados de eletricidade. Quando ela servia café e seus dedos roçavam os dele, quando ele passava por trás da cadeira dela durante o jantar, e ela sentia o calor de seu corpo quando se encontravam, no corredor durante a madrugada, e ficavam se olhando em silêncio por longos segundos. Arthur lutava contra seus próprios demônios. O desejo por ela não havia diminuído com a descoberta de seu parentesco. Pelo contrário, parecia ter se intensificado. Sabia que era errado, sabia que era perigoso, mas não conseguia parar de imaginar como seria tocá-la, como seria fazê-la sua completamente. À noite bebia sozinho em seu escritório, olhando as fotos dela nas câmeras de segurança, se masturbando com uma culpa que o consumia. Annelise, por sua vez, descobriu que o desejo era mais forte que qualquer convenção moral.
Sonhava com Arthur todas as noites, acordava molhada e frustrada. Tocava-se pensando nele e depois chorava de vergonha. Não entendia por que um homem que a havia rejeitado tão cruelmente ainda exercia tanto poder sobre seu corpo e sua mente. A situação chegou ao limite numa noite de junho, quando um apagão deixou a mansão inteira no escuro. Annelise estava na biblioteca, quando as luzes se apagaram, e Arthur apareceu com velas para iluminar o ambiente. A luz dourada das chamas criava sombras dançantes em seus rostos, tornando a atmosfera ainda mais íntima e perigosa. "Tem medo do escuro?" ele perguntou, notando como ela se encolheu quando a escuridão os envolveu. "Desde criança", ela admitiu, "sempre associei o escuro com coisas ruins acontecendo." Arthur se aproximou dela, sentando-se no mesmo sofá, mas mantendo uma distância segura. "Quando minha mãe morreu", ele disse suavemente, "eu tinha pesadelos todas as noites. Sonhava com sangue, com gritos, com a escuridão que tomou conta da casa depois que ela se foi." Sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que Annelise raramente via. "Às vezes ainda tenho esses pesadelos." "Eu também", ela sussurrou. "Sonho com um homem de terno escuro, com uma faca ensanguentada, com uma mulher gritando. Sempre. Os mesmos pesadelos desde que era criança." Arthur sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela estava descrevendo a mesma cena que ele havia presenciado, a mesma noite que havia destruído sua infância. "Annelise", ele disse com uma voz estranha, "você disse que sua mãe desapareceu na mesma noite em que seu pai morreu. Mas, e se ela não tivesse desaparecido? E se ela tivesse sido..." Ele parou, incapaz de continuar. Como poderia contar que a mãe dela havia sido assassinada pelo mesmo homem que matara a própria mãe dele? "E se ela tivesse sido o quê?" Annelise perguntou, seu coração acelerando. "Arthur, o que você sabe sobre minha mãe?" Mas ele não podia contar. Não podia destruir a esperança que ela ainda carregava de que Helena estivesse viva em algum lugar. Em vez de responder, Arthur se aproximou mais dela, suas mãos tremendo ligeiramente. "Annelise, há coisas sobre mim, sobre nosso passado, que você não pode saber, mas preciso que saiba que tudo que sinto por você é real, mesmo que seja errado, mesmo que seja impossível." "Por que é impossível?" ela perguntou, suas próprias mãos tremendo agora. "Por que você luta tanto contra isso? Eu vejo como você me olha, sinto a tensão entre nós. Por que não pode simplesmente me deixar amá-lo?" A palavra amor caiu entre eles como uma bomba. Arthur fechou os olhos, lutando contra o desejo de puxá-la para seus braços e esquecer todas as complicações, todas as proibições. "Por quê?" ele disse com uma voz rouca. "Se eu deixar isso acontecer, vou destruir você. E eu não posso viver com isso." Mas Annelise não aceitou aquela resposta. Aproximou-se mais dele, suas mãos tocando seu rosto com uma ternura que o fez tremer. "Você não vai me destruir", ela sussurrou. "Você vai me salvar, assim como eu vou salvar você. Nós dois carregamos as mesmas dores, os mesmos medos. Talvez juntos possamos curá-los." Arthur sabia que deveria afastá-la. Deveria contar a verdade e acabar com aquela situação impossível. Mas quando ela se inclinou e beijou seus lábios suavemente, toda sua resistência desmoronou. Retribuiu o beijo com uma paixão desesperada, suas mãos explorando seu corpo como se fosse a última vez que poderia tocá-la. O beijo se aprofundou, tornou-se mais urgente, mais necessário. Arthur a puxou para seu colo, sentindo como ela se encaixava perfeitamente contra ele, como seus corpos pareciam ter sido feitos um para o outro. Annelise gemia baixinho contra seus lábios, seu corpo respondendo de forma instintiva aos carinhos dele. Mas quando a mão dele começou a subir por sua coxa, ela parou. "Arthur", ela disse ofegante, eu não sei como." Ele a olhou nos olhos, vendo o desejo misturado com medo e insegurança. "Eu sei", ele disse gentilmente, "e vou ensinar você, devagar, se é isso que você quer." Annelise assentiu, com a cabeça,
seus olhos brilhando com uma mistura de desejo e confiança que fez o coração de Arthur acelerar perigosamente. Ele a carregou nos braços até seu quarto, cada passo uma decisão consciente de cruzar uma linha que jamais poderia ser desfeita. Sabia que estava condenando a ambos, mas naquele momento, com ela em seus braços, nada mais importava. No quarto, tela iluminado apenas por velas que ele havia acendido, Arthur a deitou na cama, com uma reverência quase religiosa. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto desabotoava sua blusa, revelando a pele clara e suave que ele havia imaginado tantas vezes. Ela era ainda mais bonita do que havia sonhado, pequena e delicada, mas com uma força interior que transparecia em cada movimento. "Você tem certeza?" ele perguntou uma última vez, sua voz rouca de desejo contido. "Uma vez que façamos isso, não haverá volta. Você será minha para sempre, Annelise. Completamente minha." Ela o olhou nos olhos, vendo não apenas desejo, mas uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Eu já sou sua," ela sussurrou, puxando-o para mais perto. "Desde o primeiro dia em que pisei nesta casa, eu soube que pertencia a você de uma forma que não conseguia explicar." Suas palavras foram como fogo nas veias dele, despertando uma paixão que havia sido contida por meses. Arthur a possuiu com uma ternura que surpreendeu a ambos. Apesar de toda sua experiência com outras mulheres, com Annelise era diferente. Cada toque, cada beijo, cada gemido dela era precioso, único. Ele queria memorizar cada segundo, cada reação, cada suspiro, de prazer que escapava de seus lábios. Quando finalmente se uniram, Annelise sentiu uma dor breve que logo se transformou em prazer. Arthur a guiou pacientemente, ensinando seu corpo a responder ao dele, mostrando-lhe prazeres que ela nunca havia imaginado existir. Ela se entregou completamente, sem reservas, confiando nele de uma forma que assustava e excitava ao mesmo tempo. Mas no momento do clímax, quando ambos estavam perdidos um no outro, Arthur gritou um nome que fez o sangue de Annelise gelar. "Helena!" Ele percebeu o erro imediatamente. Viu o horror nos olhos dela, mas era tarde demais. O dano estava feito. Annelise se afastou dele como se tivesse sido queimada, cobrindo o corpo nu com os lençóis. "Você gritou o nome da minha mãe," ela disse com uma voz quebrada. "Por que você gritou o nome da minha mãe?" As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, lágrimas de dor, confusão e uma suspeita terrível que começava a se formar em sua mente. Arthur sabia que não havia mais como evitar a verdade. Sentou-se na beira da cama, passando as mãos pelos cabelos com desespero. "Annelise," ele começou, sua voz carregada de uma dor profunda. "Há algo que preciso te contar. Algo que vai mudar tudo entre nós." "O quê?" ela perguntou, mas uma parte dela já sabia que não queria ouvir a resposta. "O que você sabe sobre minha mãe? Por que gritou o nome dela quando..." Ela não conseguiu terminar a frase. A realização, batendo nela como uma onda. "Helena Mendes era minha mãe também," Arthur disse, cada palavra saindo como se fosse arrancada de sua garganta. "Ela teve você antes de se casar com meu pai. Nós somos irmãos, Annelise, meio-irmãos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de horror e compreensão. Annelise sentiu como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Tudo fazia sentido agora. A conexão inexplicável que sentia com ele, a familiaridade de seus olhos, a forma como seus corpos se encaixavam perfeitamente. Eles haviam nascido da mesma mulher, carregavam o mesmo sangue e tinham acabado de... "Não," ela sussurrou, balançando a cabeça em negação. "Isso não pode ser verdade. Você está mentindo para me afastar de você de novo." Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que ele estava falando a verdade. Podia ver nos olhos dele o mesmo horror que sentia. "Eu queria que fosse mentira," Arthur disse, estendendo a mão para tocá-la, mas ela se afastou. "Eu lutei contra isso por meses. Tentei me afastar de você, mas não consegui. O que sinto por você é mais forte que qualquer convenção, qualquer lei moral. Nós somos irmãos," Annelise repetiu como se falando em voz alta tornasse a realidade mais concreta. Nós acabamos de..."
Ela não conseguia nem dizer as palavras. A náusea tomou conta dela, misturada com uma confusão emocional que a deixava sem saber o que sentir. E nossa mãe? Ela perguntou subitamente. Você disse que ela foi assassinada pelo seu pai quando você tinha 6 anos, mas ela desapareceu quando eu tinha 6 também. Isso significa que a compreensão atingiu os dois ao mesmo tempo. Terrível e final. Seu pai matou minha mãe na mesma noite em que matou o seu pai, Arthur disse. A verdade finalmente revelada em toda sua crueldade. Carlos Laetner descobriu sobre você, sobre o relacionamento que Helena havia tido antes. Ele a seguiu até sua casa naquela noite, matou seu pai e depois levou Helena de volta para casa, onde a matou também. Annelise começou a soluçar, o peso de tantas revelações sendo demais para suportar. Eles não apenas eram irmãos, mas também compartilhavam a mesma tragédia, a mesma perda, o mesmo trauma. Haviam se encontrado através de uma conexão que ia além do físico, uma ligação de sangue e dor que os havia atraído de forma inexorável. Nós não podemos ficar juntos, ela disse através das lágrimas. Isso é errado, é doentio, Mas Arthur a interrompeu, puxando-a para seus braços apesar de sua resistência. Eu sei, ele disse, sua própria voz quebrada pela emoção. Eu sei que é errado, mas como posso deixar você ir agora? Como posso viver sem você, sabendo que você é a única pessoa no mundo que me entende completamente? Ele a segurou com força, como se pudesse mantê-la ali através da pura força de vontade. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de ambos. Annelise se trancou em seu quarto, recusando-se a ver Arthur, a comer, a fazer qualquer coisa, além de chorar e tentar processar a magnitude do que havia acontecido. Arthur, por sua vez, mergulhou em uma depressão profunda, bebendo compulsivamente e revivendo cada momento que haviam passado juntos, cada toque, cada beijo que agora parecia maculado pela verdade. Mas o amor que sentiam um pelo outro não havia desaparecido com a revelação. Se alguma coisa, parecia ter se intensificado, alimentado pela proibição e pela impossibilidade. Arthur batia na porta do quarto de Annelise todas as noites, implorando para que ela o deixasse entrar, para que conversassem, para que encontrassem uma forma de lidar com aquela situação. Annelise, por favor, ele dizia através da porta, nós precisamos conversar sobre isso, não podemos simplesmente fingir que não aconteceu. Mas ela não respondia, apenas chorava em silêncio do outro lado da porta, o coração partido entre o amor que sentia e o horror da descoberta. Foi quando uma revelação ainda mais chocante mudou tudo. Arthur havia contratado um novo investigador para descobrir mais detalhes sobre a morte de Helena, algo que pudesse talvez amenizar a culpa que ambos carregavam. O que descobriu foi uma verdade que mudaria para sempre a forma como viam sua relação. Exames de DNA que Arthur havia solicitado chegaram numa manhã cinzenta de julho. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas, esperando a confirmação do que já sabia, que ele e Annelise eram meio-irmãos. Mas o resultado mostrava algo completamente diferente. Eles não compartilhavam nenhum DNA. Não eram irmãos. Atordoado, Arthur ligou imediatamente para o investigador. Como isso é possível? Helena Mendes não era a mãe de Annelise? A resposta que recebeu foi ainda mais surpreendente. Helena Mendes havia adotado Annelise quando ela tinha 2 anos, após a morte de seus pais biológicos em um acidente de carro. Ela havia criado a menina como filha, mas legalmente, biologicamente, não havia nenhuma relação entre elas. Arthur correu para o quarto de Annelise, batendo na porta com uma urgência desesperada. Annelise, abra a porta, eu tenho algo importante para te contar. Desta vez ela abriu, seus olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto magro demais pelos dias, sem se alimentar adequadamente. O que você quer, Arthur? Ela perguntou com uma voz sem vida. Não há mais nada a ser dito. Nós fizemos algo terrível, algo que não pode ser desfeito. Mas ele segurou seus ombros com força, seus olhos brilhando com uma esperança que ela não havia visto há dias. Nós não somos irmãos, ele disse, cada palavra carregada de emoção. Annelise,
Nós não somos irmãos. Helena te adotou quando você tinha 2 anos. Você não é minha irmã, nunca foi. Ele mostrou os resultados do exame de DNA, as certidões de adoção que o investigador havia encontrado. Annelise leu os documentos com mãos trêmulas, não conseguindo acreditar no que estava vendo. A mulher que havia chamado de mãe por toda a vida, a mulher por quem havia chorado, não era sua mãe biológica. Helena havia a escolhido, havia a amado como filha, mas não havia entre elas laços de sangue. Isso não muda o fato de que Helena era sua mãe de verdade, Arthur disse suavemente, vendo a confusão em seus olhos. Ela te amou, te criou, te protegeu até onde pôde. Mas isso significa que o que sentimos um pelo outro não é errado, não é proibido. Annelise caiu de joelhos, o alívio e a confusão se misturando em uma avalanche de emoções. Chorou por horas nos braços de Arthur. Chorou pela mãe que havia perdido 2 vezes, pela infância que agora descobria ter sido construída sobre segredos, pelo amor que havia tentado negar, mas que agora podia aceitar sem culpa. Eu te amo. Ela sussurrou contra seu peito. Eu te amo tanto que pensei que fosse morrer quando descobri que éramos irmãos. Mas agora... Ela o olhou nos olhos, vendo seu próprio amor refletido ali. Agora podemos ficar juntos de verdade. Arthur a beijou com uma paixão renovada, com a liberdade de quem finalmente pode amar sem reservas. Eu nunca vou deixar você ir, ele prometeu. Agora que sei que posso te amar completamente, que posso te fazer minha esposa, minha companheira, eu nunca mais vou deixar você escapar. Mas ainda havia obstáculos a superar. A diferença de classe social entre eles, a opinião da sociedade, a família de Arthur, que jamais aceitaria um casamento com uma ex-funcionária. Arthur não se importava com nada disso, mas Annelise sabia que o mundo real não seria tão compreensivo quanto o coração deles. Sua família nunca vai aceitar isso, ela disse, ainda aninhada em seus braços. Eu sou uma mulher pobre, sem educação formal, sem nada a oferecer além do meu amor. Mas Arthur a calou com um beijo suave. Você oferece tudo o que eu preciso, ele disse firmemente. Minha família perdeu o direito de opinar sobre minha vida no dia em que meu pai matou minha mãe. Somos só nós 2 agora, Annelise, e isso é tudo o que eu quero. Nas semanas seguintes, Arthur começou a preparar tudo para oficializar sua união. Providenciou os melhores tratamentos médicos para a mãe adotiva de Annelise, matriculou seus irmãos nas melhores escolas particulares de São Paulo, comprou uma casa confortável para a família. Não fazia isso para comprar o amor de Annelise, mas porque genuinamente queria cuidar das pessoas que ela amava. A transformação de Annelise foi gradual, mas profunda. Arthur contratou os melhores professores particulares para educá-la formalmente. Estilistas para vesti-la adequadamente para seu novo papel, professores de etiqueta para prepará-la para a vida que teriam juntos. Mas o que mais o impressionava era como ela mantinha sua essência, sua bondade natural, sua capacidade de amar sem reservas. 6 meses depois, Arthur e Annelise se casaram numa cerimônia íntima na própria mansão, cercados apenas pelas pessoas que realmente importavam. A mãe adotiva de Annelise, já recuperada graças aos tratamentos médicos que Arthur havia providenciado, seus irmãos João e Marina, agora estudando em colégios de elite, e alguns poucos amigos íntimos que Arthur havia escolhido a dedo. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão, decorado com rosas brancas e luzes douradas que criavam uma atmosfera mágica. Annelise usava um vestido simples mas elegante, desenhado especialmente para ela por um estilista francês. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos brilhavam com uma felicidade que Arthur jamais havia visto antes. Quando trocaram os votos que eles mesmos haviam escrito, não havia um olho seco entre os convidados. Arthur prometeu amá-la e protegê-la para sempre. Prometeu ser o homem que ela merecia, não o homem que havia sido antes de conhecê-la. Annelise prometeu curá-lo das feridas do passado. Prometeu ser sua companheira em todas as batalhas que ainda viriam. Você salvou minha alma, Arthur disse segurando suas mãos pequenas entre as suas. Antes de você,
Eu era apenas um homem rico e vazio. Agora sou um homem que conhece o verdadeiro significado do amor. Suas palavras fizeram lágrimas escorrerem pelo rosto de Annelise, lágrimas de alegria pura. E você me mostrou que eu valia mais do que eu imaginava. Ela respondeu, sua voz embargada pela emoção. Me mostrou que merecia ser amada, respeitada, valorizada. Você não apenas me salvou da pobreza, me salvou de uma vida sem amor verdadeiro. A lua de mel foi uma viagem de 3 semanas pela Europa, visitando os lugares que Arthur havia conhecido em sua juventude solitária, mas agora vendo tudo através dos olhos maravilhados de Annelise. Em Paris, ele a levou ao Louvre e viu como ela se emocionou diante das obras de arte. Em Roma, caminharam de mãos dadas pelas ruas históricas, descobrindo juntos a beleza do mundo. Em cada cidade, Arthur se apaixonava ainda mais por ela, pela forma como ela via beleza em tudo, como transformava qualquer lugar em algo mágico apenas com sua presença. Quando voltaram ao Brasil, a vida de casados se estabeleceu numa rotina que nenhum dos dois havia imaginado possível. Arthur descobriu os prazeres simples da vida doméstica: acordar todas as manhãs ao lado da mulher que amava, tomar café da manhã juntos lendo o jornal, dividir os pequenos dramas e alegrias do dia a dia. Annelise descobriu o poder que tinha sobre ele, como conseguia acalmá-lo quando os negócios o estressavam, como podia fazê-lo rir com suas observações ingênuas sobre o mundo dos ricos. Ela também se adaptou gradualmente ao novo papel de esposa de um magnata. Aprendeu a receber convidados com elegância, a participar de eventos sociais sem se sentir intimidada, a usar sua posição para ajudar causas que considerava importantes. Criou uma fundação para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade, especialmente órfãos, uma forma de honrar a memória de Helena e de retribuir ao mundo a sorte que havia tido. Mas foi quando Annelise descobriu que estava grávida que Arthur finalmente compreendeu o verdadeiro significado da felicidade. Vê-la carregando seu filho, saber que haviam criado uma vida juntos, uma vida que seria criada com amor em vez de violência, foi a redenção completa que ele buscava há tanto tempo. Nosso filho nunca vai conhecer o medo que nós conhecemos, ele disse uma noite com a mão sobre a barriga ainda pequena de Annelise. Nunca vai crescer sem amor, sem proteção, sem saber que é desejado e valorizado. Ela cobriu a mão dele com a sua, sorrindo com uma serenidade que irradiava paz. E nunca vai duvidar de que o amor verdadeiro existe, ela completou, porque vai crescer vendo como o papai e a mamãe se amam, como é possível 2 pessoas se completarem perfeitamente. Arthur a beijou suavemente, pensando em como o destino havia conspirado para trazê-los um ao outro. 2 anos depois do Mappezinto, casamento, Arthur estava em seu escritório quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. A polícia havia finalmente prendido Carlos Leitner, que havia fugido da prisão anos antes e estava vivendo sob uma identidade falsa no exterior. O homem que havia assassinado Helena e destruído suas infâncias finalmente pagaria por seus crimes. Arthur contou a novidade para Annelise naquela mesma noite, e ambos sentiram como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. A justiça havia sido feita, o círculo havia se fechado. Podiam finalmente seguir em frente sem as sombras do passado os perseguindo. Agora somos realmente livres, Annelise disse, aninhada nos braços dele na cama que dividiam há 2 anos. Livres do passado, livres do medo, livres para ser apenas nós mesmos. Arthur a segurou mais forte, respirando o perfume dos cabelos dela, sentindo o bebê se mexer na barriga que ele acariciava todas as noites. Livres para amar, ele concordou. Livres para ser felizes, livres para criar nossa própria história. E enquanto a chuva de verão batia suavemente nas janelas da mansão, os 2 adormeceram abraçados, sabendo que haviam vencido todos os obstáculos que haviam transformado uma obsessão perigosa no amor mais puro e verdadeiro que já haviam conhecido. Seus filhos cresceriam ouvindo a história de como o papai e a mamãe se conheceram, uma versão editada e romântica que falava sobre destino, sobre 2 almas feridas que se encontraram e se curaram mutuamente.
Cresceriam sabendo que o amor verdadeiro existe, que é possível superar qualquer adversidade quando se tem a pessoa certa ao lado, que família não é apenas sangue, mas escolha, cuidado, dedicação. E Arthur e Annelise envelheceriam juntos, sempre descobrindo novos motivos para se amar, sempre gratos pelo acaso que os havia colocado no caminho um do outro, sempre certos de que, de todas as coleções que Arthur já havia feito em sua vida, Annelise era a única